Qual será o melhor caminho para a aceitação? No final, todos nós buscamos a tal da aceitação. Pois é, todos nós estamos em busca da aceitação ou aprovação de grupos, de pessoas, da família, das pessoas que amamos, no trabalho. Mas qual será a melhor forma da gente obter a tal da aceitação? Qual será a forma mais elevada da gente obter o reconhecimento? Qual será a forma melhor da gente obter a aprovação? Eu acabei de atender um cliente muito querido, onde nós caímos nessas crenças, nessas questões de aceitação. E eu tenho certeza que talvez você esteja passando, ou já passou em algum momento na sua vida, por essa condição onde você buscava a aceitação, a aprovação talvez do seu pai, da sua mãe, fazendo tudo o que eles queriam, ou tentando se provar para eles, e tudo que você tinha de volta era rejeição. Tudo que você tinha de volta era rejeição. Isso é muito frustrante, não é verdade? Ter a rejeição daqueles que nós queremos o amor, que nós queremos a aprovação, que nós queremos a aceitação. É algo muito doloroso. E quando eu falo, esse é um assunto muito corriqueiro, porque, cara, olha, eu não conheço o único ser humano vivente nesta terra que não tenha buscado a tal da aceitação e da aprovação dos outros e recebeu de volta rejeição, indiferença, ou muitas das vezes até agressão verbal, emocional, ou até física, quem sabe, né? Olha, eu não conheço um único ser humano na Terra que já não viveu nesse algoz cruel que é essa inútil e frustrante busca de aceitação e aprovação dos outros. E eu vou contar para vocês onde surge essa necessidade, porque uma vez que você entendendo os gatilhos dessa necessidade, acho que fica mais fácil de você compreender que talvez isso não faça mais sentido nos dias que estamos vivendo hoje. E talvez você se liberte um pouco desse peso, desse jugo pesado que é essa busca de aceitação e aprovação, porque você está falando disso, você está buscando isso de um lugar de um lugar primitivo que não faz mais sentido para a atualidade, para o mundo que a gente vive hoje. Não faz mais tanto sentido. Ainda faz, mas ainda não faz mais tanto, né? Gente, a aceitação e a aprovação é um mecanismo de defesa. É isso mesmo. É um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de proteção. Como assim, Gabriel? Me conte mais. Pois é. Quando eu falo que é um mecanismo, é porque é de fato um mecanismo biológico. Ele tem a sua origem dentro da nossa fisiologia. Mas como assim? Então, vamos lá. No passado, nós vivíamos em assentamentos em grupos nômades, tribos, grupos pequenos, dos quais nós dependíamos deste conjunto para sobreviver. Eram pequenos grupos cobrindo áreas extensas, infinitas, enormes, hectares e mais hectares de terra, sem cruzar com um único outro ser humano, com uma única outra tribo. E mesmo assim, se cruzasse, geralmente dava guerra, porque eram potenciais competidores pelos recursos naturais da região. Então era assim que nós vivíamos, como coletores e caçadores, nômades. Nos organizávamos em pequenos grupos que se estabeleciam em assentamentos momentâneos em determinadas regiões. E assim nós vivíamos nesse fluxo contínuo migratório e precisávamos da tribo, do grupo, daquele contexto para sobreviver, porque um ser humano sozinho não conseguia sobreviver. Cada um tinha a sua função dentro da tribo. Existiam aqueles que cuidavam das crianças, existiam aqueles que preparavam a comida, existiam aqueles que preparavam as roupas, as armas, existiam aqueles que iam caçar, aqueles que iam pescar, aqueles que iam buscar água,
existiam aqueles que montavam as casas, todo mundo com a sua função, e assim nós, como seres humanos, devido a essa capacidade de organização em grupo, foi que nós chegamos no topo da tal da cadeia alimentar, né? Essa é uma visão, a tal da cadeia alimentar, uma visão de sobrevivência, é uma visão de um mundo de escassez, né? Por que a gente tem que buscar estar no topo da cadeia alimentar? Isso é uma visão primitiva de um mundo primitivo onde nós vivíamos dentro da escassez, da sobrevivência. Mas esse é um termo ainda usado, embora ele seja pautado nessa visão pessimista e escassa da realidade, que não é. Se você quer viver numa realidade de abundância, não se trata de estar no topo, se trata de estar em comunhão e união com tudo e com todos. Mas, bom, não vamos entrar nesse tema, não é o foco, vamos para cá. Vamos para cá, que é o caminho da aceitação. Então, dentro desse contexto, o ser humano, com essa sua incrível capacidade de organização em grupo, de organização em comunidade, ele conseguiu sobreviver e ele conseguiu superar e chegar no nível que o ser humano tem hoje. A mesma coisa acontece no reino animal, né? Os lobos se organizam em matilhas, os lobos e os canídeos, né? Em geral, os cães se organizam em matilhas. Nós temos diversos grupos que se organizam em manadas. Você tem diversos grupos que se organizam em cardumes e assim vai. Essa capacidade de organização ela é fundamental para a sobrevivência e para você superar os obstáculos na natureza. Então, daí, uma vez observado isso, o que acontece? Por que eu estou falando dessa questão do grupo? Veja bem, como cada um tinha uma função dentro do grupo, para que você pudesse estar dentro daquele grupo, você tinha que seguir regras daquele grupo. Se você fosse diferente, se você transgredisse alguma regra daquele grupo, ou se, por exemplo, você não conseguisse acompanhar o ritmo daquele grupo, você virava um outcast. O que era um outcast? É uma palavra em inglês, é uma palavra que eu adoro em inglês, quer dizer excluído. Vamos traduzir assim para o português. Você era expulso. Você era expulso da manada, da alcateia, no caso dos seres humanos, da tribo, do assentamento, da aldeia, você era expulso. Uma vez expulso, o que acontecia? Como eu disse, era um grupo cobrindo uma região enorme, sem cruzar com outro ser humano. O que acontecia? Morte. Pois é, sozinho, na selva, no deserto, onde quer que seja, sem recursos para caçar, você sozinho, o que acontece quando você vê os leões? Os leões, eles atacam manadas muito grandes de gnus? Não. Geralmente eles atacam aqueles que estão mais devagar atrás, aqueles que não estão conseguindo acompanhar o grupo, ou aqueles que estão separados do grupo. Geralmente eles vão no mais fácil. Eu não estou falando que eles não atacam os grupos, eles às vezes até atacam, mas eles vão ter muito mais dificuldade, vão apanhar muito mais e vão sofrer muito mais para conseguir pegar uma presa. Então o que eles fazem? Eles atacam aqueles que estão sozinhos. Então você sozinho na natureza lá no passado, você era uma presa fácil. Você não conseguia sobreviver muito tempo. Ser expulso de uma tribo era igual à morte. Quando crianças nasciam com alguma deficiência, com alguma limitação física, o que acontecia? Cada tribo, cada região, cada tipo de cultura tinha uma forma de fazer, mas nenhuma delas era boa. Algumas sacrificavam a criança para os deuses, outras enterravam a criança viva, alguns jogavam para se afogar no rio, outros pegavam a criança e abandonavam na selva, na natureza, para os próprios animais darem conta. Mas se nascesse com qualquer diferença, não era aceito, era excluído, porque a visão da tribo era garantir a preservação e a segurança de todos os indivíduos da tribo. Então, se você nasceu faltando um pé, mão, com alguma coisa do tipo, você iria tornar, porque a tribo ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, você tornaria a tribo um elo fraco por conta de você, que estaria atrapalhando a tribo de andar mais rápido, de se movimentar, de se locomover mais rápido. Por que eu estou trazendo todo esse arcabouço antropológico? Porque, gente, foram mais de, sei lá, bota aí para conta, 1, 2, 3 milhões de anos de evolução. Porque quando se fala aí
do elo perdido, a gente não sabe. Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens. Como é que está essa teoria da evolução hoje? Muitas coisas estão sendo descobertas. Então, né, os resquícios mais antigos dos nossos ancestrais que nós tínhamos era de 300 mil anos atrás. Aí acharam um que tem mais de 500 mil anos. E a gente sabe lá, isso foi o que achou, a gente sabe lá quanto tempo o hominídeo, a raça hominídea está caminhando sobre a face da Terra. A gente não sabe. Mas, de qualquer forma, é um processo de evolução. E toda essa herança de autodefesa, de autoproteção, ainda está no nosso DNA. Ainda está no nosso sistema. Ainda está no nosso corpo. Ainda é uma herança genética. O nosso corpo ainda reage. Reage nos gatilhos e nos impulsos da rejeição. Porque lá no passado, quando você era rejeitado pela sua tribo, você era expulso. Se você fosse diferente, você era rejeitado e você era expulso. E se você fosse expulso, era igual à morte. Então, aqui no nosso cérebro, no nosso sistema límbico, eu uso o termo que é muito utilizado lá fora, reptilian brain, que é a primeira parte da evolução do nosso cérebro, mas não quer dizer que é um cérebro dos aliens reptilianos, não, tá? É uma expressão técnica, né? Uma expressão muito utilizada na linguagem científica para dizer sobre essa parte do nosso cérebro que se desenvolveu primeiro, que é responsável por capacidades apenas de sobrevivência, capacidades primitivas de autodefesa, de autoproteção e sobrevivência. É só isso. Então, essa primeira parte de nós foi se desenvolvendo, mas ainda existe uma programação e gatilhos emocionais, fisiológicos, hormonais, de que, opa, se eu for rejeitado, rejeição é igual à morte. Porque se você, no passado, fosse diferente, se você não fosse aceito, aprovado pelo grupo, você era rejeitado. Se você fosse rejeitado, você era expulso. Se você fosse expulso da tribo, você morria. E se você morresse, sua existência não teria valido a pena. Então, existe essa conclusão do nosso cérebro muito rápida. E essa conclusão da nossa fisiologia. Rejeição é igual à morte. Resumindo, rejeição é igual à morte. E nós carregamos esse instinto desde essas épocas primitivas, porque foi assim que ocorreu a evolução humana. E até pouco tempo atrás, esse era um tipo de prática. Eu não estou falando de mais de 300 mil anos atrás. Ainda há 100, 200, 300 anos, ou até hoje mesmo, existe uma certa distinção daqueles que são diferentes. E eles são colocados de lado na sociedade. Só que hoje, vamos ser bem sinceros aqui. Hoje, na pior das hipóteses, se você for expulso, se você for expulso de alguma maneira, né, da sua tribo, da sua família, que não vai acontecer, mas se acontecer, se você for rejeitado, na pior das hipóteses, se você for rejeitado pelo mundo todo, na pior das hipóteses, o que vai acontecer? Você consegue sobreviver dentro de casa, pedindo comida no iFood, trabalhando pela internet. E recebendo teu salário num banco online, tipo um Nubank da vida. Então hoje, na pior das hipóteses, se você for rejeitado, você não vai morrer não, meu filho. E ainda existem recursos, porque você pode encontrar a tua tribo na internet. Ai, mas eu sou muito inadequado, eu sou muito diferente. Você vai encontrar uma tribo de pessoas diferentonas, porque hoje a internet promove esse tipo de conexão. Ah, eu sou gótico, tu vai encontrar um grupo de góticos. Ah, eu sou hippie, você vai encontrar um grupo de hippies. E você vai encontrar uma família disposta a te receber, uma tribo de iguais a você, disposta a te receber de braços abertos. Talvez na sua jornada de evolução você está passando por mudanças que teu nível vibracional está mudando. Consequentemente, as pessoas que estão num padrão vibracional diferente do teu não fazem mais sentido estarem na sua vida. Ou talvez, só talvez, você também não queira estar mais na vida dessas pessoas. E você queira seguir em frente para criar uma nova tribo para você, como eu criei para mim. Então, não faz mais sentido. E por que eu contei tudo isso? Primeiro, para que você entenda que rejeição hoje em dia não é mais igual à morte. E que na pior das hipóteses, mesmo que você for rejeitado, se alguém não te aceitar, alguém da tua família não te aprovar, você ainda consegue encontrar uma outra família para você.
Você ainda consegue criar uma outra família para você. Você ainda consegue encontrar uma outra tribo para você, um outro grupo de amigos para você. Que isso fique bem claro. Hoje até para casais, né? Até para casais, se você não der certo no seu relacionamento, logo você pode encontrar outra pessoa que esteja mais compatível com você. Isso, de certa forma, tem gerado relações líquidas, né? Que as pessoas estão descartando umas às outras igual sei lá o quê. Mas, gente, olha só. Quando a gente começa a se observar como seres que somos, em essência, todos unificados numa única consciência, e reconhecer que o apego ele só gera sofrimento, quando você começa a praticar o desapego, no sentido de você entender que pessoas entram e saem da nossa vida nos momentos que elas precisam estar. E depois elas seguem suas vidas e você segue a sua vida, eles vão se reencontrar em outro grupo, você vai se reencontrar em outro grupo também, e tá tudo bem. Então, de certa forma, essas relações líquidas são uma consequência um pouco, né? Quando feitos de um lugar de consciência, é um pouco do próprio processo de evolução da humanidade. O desapego, né? O desapego, acho que a palavra é essa, o desapego, né? Então, tendo dito tudo isso, muitas pessoas elas acabam buscando aceitação e aprovação dos seus pais, dos seus amigos, da sua família e de diversos indivíduos. E essa busca de aceitação e aprovação externa, ela é o caminho mais rápido para você se frustrar. Porque toda vez que você faz algo que está desalinhado com quem você é, buscando a aceitação e aprovação de alguém, e você recebe de volta rejeição e indiferença, você se sente muito mal. Porque no momento que você fez algo que passou por cima da sua essência, você se anulou. Você disse sim quando na verdade você queria dizer não. Você fez algo que não queria fazer para ter aceitação e aprovação do fulano, do ciclano, da beltrano. E mesmo assim, isso não foi o suficiente. Além da frustração, isso gera uma revolta, uma raiva muito grande. E aí isso começa a afetar as relações. Porque no momento que você faz algo que passa por cima da sua essência para ter aceitação e aprovação dos outros, a tua expectativa toda é calibrada para que, fulano vai bater palma para mim, fulano vai me elogiar, fulano vai me abraçar, fulano finalmente vai chegar e vai falar parabéns, você conseguiu, eu te amo. Mas a expectativa é a mãe da frustração. Porque você não sabe como... Ninguém pode prever como as pessoas vão reagir. E toda vez que você passa por cima de quem você é, da sua essência, para tentar se encaixar num grupo de pessoas ou num grupo familiar, isso está te fazendo mais mal do que trabalhando a seu favor. E além disso, isso gera conflitos, né? Porque nesse caso desse cliente que eu atendi hoje, é muito curioso, uma construção de um relacionamento entre filho e mãe ao longo de toda uma vida foi se construindo deste lugar de ressentimento e de não reciprocidade, tanto por parte do filho como por parte da mãe. O filho com a consciência e a sensação de que a mãe amava mais o irmão. E aí o filho caçula, que é esse meu cliente, fazendo de tudo para ter aceitação, para ter aprovação da mãe, e só recebia críticas duras, indiferença e rejeição. E ele foi criando um ressentimento, isso foi despertando nele gatilhos de raiva, gatilhos de impaciência, gatilhos muito profundos de ódio em relação à mãe. E, consequentemente, isso acabou criando um relacionamento muito tóxico entre mãe e filho, filho e mãe. E os dois não se entendem até hoje. Porque um espera ter aceitação e aprovação. Como não tem, ele devolve isso na forma de indiferença.
A outra recebe indiferença, devolve mais indiferença e rejeição. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é uma equação muito negativa. E só gera um ciclo vicioso. No momento que as pessoas despertarem para o fato de que a maior forma de aceitação e aprovação que elas podem obter é delas mesmas, aí o mundo vai melhorar. Aí o mundo vai melhorar. Melhorar nas relações, nas interações humanas. Não estou falando em todos os aspectos, mas principalmente nas relações e nas interações humanas. Porque existe hoje uma multidão de frustrados e rejeitados porque buscam tanto a aceitação dos outros. E olha só, quando você busca aceitação, você está sob o viés de comparação, porque geralmente a pessoa fala assim, você tem que ser igual ao seu irmão, você tem que ser igual a fulano, você tem que ser igual a ciclano. Teu pai não fez faculdade, mas você vai fazer faculdade. Vem sempre desse lugar de comparação. E, gente, de verdade, a comparação é o caminho mais rápido para você se distanciar de quem você verdadeiramente é por dentro. Repito, a comparação é o atalho mais rápido para você se distanciar de quem você verdadeiramente é por dentro. Muitas pessoas estão buscando aceitação e aprovação. Hoje a gente vive na era da aceitação e da aprovação na forma de likes, de views, de palminhas, de emoticons. Esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Porque enquanto você continuar medindo a sua autoestima pelo número de likes, pelo número de comentários, pelo número de views, você está vivendo uma definição medíocre do que é aceitação e aprovação. Então, o caminho mais elevado da aceitação e da aprovação é você reconhecer o seu valor. Esse meu cliente, por exemplo, ele aprendeu que com a rejeição da mãe dele, ele teve que se tornar uma pessoa muito mais determinada, muito mais forte, muito mais resiliente, uma pessoa com uma força de vontade inabalável. Porque quando eu perguntei, que aprendizado você obteve da relação com a sua mãe? Aí ele falou assim, eu aprendi que eu tenho que ser forte, que eu tenho que ser resiliente, que eu tenho que ser persistente e determinado. E aí eu falei, ótimo. Então foi isso que a tua mãe te ensinou? Ele falou, sim, foi isso que o relacionamento com a minha mãe, que o relacionamento com a minha mãe me ensinou. E aí eu perguntei, você precisa disso ainda? Para saber que você é resiliente, forte e determinado? E aí ele falou, não preciso mais disso. Então por que você continua buscando a aceitação e a aprovação da sua mãe? Aí ele falou, quando eu busco a aceitação e a aprovação da minha mãe e sou rejeitado, eu lembro que eu tenho que ser determinado, forte e resiliente. Olha isso. Então a rejeição, ela tem uma vantagem para ele. Aí, quando a gente rompe o que é aquele trauma, o que aquela situação quis ensinar para ele e deixa só o aprendizado, a pessoa consegue seguir em frente. Mas no final eu sentia muito forte no meu coração de que ele já era, em essência, desde que ele nasceu, muito antes de ter chegado nessa vida, já era determinação, já era força, já era resiliência. Mas talvez as relações kármicas são colocadas na nossa vida para reforçar esse aprendizado. Para nos mostrar o contrário, e mesmo sem estímulos, a gente aprender ainda mais sobre isso e manter-nos coerente com a agenda da nossa alma, com a essência de quem somos. Só que, de verdade, nós não precisamos dessas coisas para aprender. Você pode aprender pelo amor, pela dor. Você quer aprender pela rejeição? Porque toda vez que você busca autoestima, reconhecimento, o amor próprio, a força de vontade, a autoconfiança, através do viés de confirmação, de aceitação, de aprovação do outro, você está submetido à potencialidade da rejeição. E muitas das vezes a rejeição ela entra como um estímulo positivo para te ensinar essas coisas, como aconteceu com esse meu cliente.
Então você começa a buscar a rejeição e não mais a aprovação e aceitação. Você acha que está buscando a aprovação e aceitação, quando na verdade você já sabe que o que você vai ter é a rejeição. Você está viciado nos gatilhos hormonais, emocionais e químicos daquela rejeição, porque aquilo reforça os aprendizados que você aprende através desse caminho de dor. E aí, novamente, eu te pergunto: você quer aprender pelo amor ou pela dor? Você precisa aprender o que é reconhecimento, o que é aceitação, o que é amor próprio, o que é autoestima, o que é autoconfiança, através da dor, sendo rejeitado? Porque enquanto você continuar buscando aceitação e aprovação do outro, lembre-se, a aceitação, a busca pela aceitação e aprovação externa é o caminho mais rápido para a frustração. É o caminho mais rápido para a frustração. Porque quando você busca aceitação e aprovação dos outros, você gera a expectativa de que vai receber palma, tapinha nas costas, que vai ser aplaudido de pé, e isso não acontece, você recebe indiferença e rejeição. Então a expectativa é a raiz dessa frustração. Então, a forma mais elevada de você buscar o caminho da aceitação é você aceitando a si mesmo. A forma mais elevada de você obter reconhecimento é reconhecendo-se a si mesmo. A forma mais elevada de você aprender sobre amor é amando a si mesmo. A forma mais elevada de você ter aprovação é aprovando a si mesmo. Reconheça aí dentro de você que você é uma potência, um ser lindo, uma luz bela, um ser de muito potencial, um ser único. Aí dentro de você existe um mestre esperando para se iluminar, uma consciência crística esperando para ser desperta. Você não precisa dos recursos externos. O caminho é para dentro, é interno. Então, antes de buscar a aceitação do outro, busque a autoaceitação. Antes de buscar a aprovação do outro, busque a sua autoaprovação. Antes de buscar o reconhecimento do outro, busque o seu autorreconhecimento. Antes de você buscar o amor do outro, busque o amor próprio. O caminho é para dentro.